Olá pessoal, tudo bem? Sei que você ficou curioso com o título desse vídeo, não é? Principalmente você que tem interesse em passar uma temporada em Portugal ou mesmo morar. Se você mora ou está pensando em morar em Portugal, com certeza que já se questionou várias vezes sobre qual a opinião dos portugueses sobre os brasileiros que moram em Portugal, certo? Uma das curiosidades e motivo para a discussão intensa dos brasileiros em Portugal é saber qual opinião os portugueses têm deles. Não espere mais, essa dúvida vai ser esclarecida agora mesmo. É super importante que você entenda que esse vídeo não fala por todo mundo, tá? Eu recolhi algumas opiniões junto de conhecidos e amigos e eu escrevi também aquilo que é a minha opinião. Além disso, as coisas que um português acha dos brasileiros depende da sua idade e a geração que pertence. A cultura e mentalidade em Portugal evoluíram muito nos últimos anos e, naturalmente, a aceitação perante novas culturas e, acima de tudo, mudança cresceu. No entanto, existem ainda muitas pessoas que não evoluíram, tá? E ainda demonstram uma atitude menos positiva em relação à imigração de outros povos. Antes de te mostrar essas opiniões, me siga nas redes sociais, tá, gente? São os 2 Instagrams que eu estou super ativa, compartilhando tudo da minha vida em Portugal. E também te convido a conhecer o nosso site do Viver Melhor em Portugal, aqui ó, onde ajudo milhares de brasileiros a morar em Portugal. E é aquela velha história, né? Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os meus vídeos. E quando falamos da opinião dos portugueses sobre os brasileiros, temos que ter assim uma noção do que é verdade e o que é mentira. Além disso, muitas opiniões estão ultrapassadas e só fazem parte do pensamento de pessoas de outras gerações, tá? Vamos ver alguns mitos sobre a opinião dos portugueses sobre os brasileiros, tá? Mito 1: as brasileiras são todas prostitutas. Antigamente, muitas imigrantes brasileiras que iam para Portugal trabalhavam em prostíbulos. Isso fez com que todas as brasileiras ficassem com aquela fama, sabe, de mulheres da vida. Isso ficou por muito tempo na mentalidade dos portugueses, mas atualmente isso não faz mais parte do pensamento deles, graças a Deus, né? E é claro que ainda existem pessoas que se agarram a essa ideia, como sempre irá ter em algum lugar. Principalmente pessoas mais velhas, tá? Já os portugueses mais novos conhecem melhor a realidade e não pensam assim. Mito 2: os brasileiros são malandros. Outro mito que faz parte da lista sobre a opinião dos portugueses sobre os brasileiros é que os brasileiros são malandros, ou seja, não se pode confiar nos brasileiros. Isso também é história antiga e que atualmente, não faz parte normalmente do pensamento das pessoas mais novas. Atualmente, os portugueses já perceberam que os brasileiros são trabalhadores e só estão em Portugal à procura de uma melhor qualidade de vida. Mito 3: as brasileiras querem roubar os maridos das portuguesas. Atualmente, os portugueses não dizem mais que as brasileiras querem roubar os maridos das portuguesas. Mas esse assunto, gente, já foi muito abordado antigamente. Como os portugueses que frequentavam, os puteiros, acabavam conhecendo muitas brasileiras, um ou outro acabavam se apaixonando pela brasileira e largando a esposa portuguesa. Como isso começou a acontecer com certa frequência, vamos dizer, as portuguesas começaram a ficar com raiva das brasileiras e acabaram generalizando e dizendo que todas as brasileiras que estavam em Portugal só queriam roubar os maridos. Atualmente, os portugueses contam essa história rindo e podemos perceber que isso não faz mais parte do pensamento deles. Ainda bem, né? Agora que já falamos sobre os mitos da opinião dos portugueses sobre os brasileiros, vamos à melhor parte, tá? As verdades. Verdade número 1: a opinião dos portugueses sobre os brasileiros, que é alegria. Quando pedimos a opinião dos portugueses sobre os brasileiros, a maioria nos diz que nós somos um povo muito alegre, tá? Estamos sempre de bom humor e não reclamamos da vida o tempo inteiro. Sempre que nos perguntam se está tudo bem, respondemos que sim, né? Essa nossa alegria acaba sendo um pouco chocante
para os portugueses, pois eles são um povo mais sério e fechado, né? Quando comparados aos brasileiros, claro. Outra opinião dos portugueses é que nós, brasileiros, somos muito barulhentos. E se pensarmos bem, é verdade, né? Nós falamos alto, ouvimos música alta, damos risada de tudo, né? Isso acaba sendo um problema para nós quando estamos em Portugal, pois muitas pessoas não querem ter brasileiros como vizinhos e muitos donos de apartamentos não querem alugar para os brasileiros, tá? Outra opinião é muita energia. Para os portugueses, os brasileiros estão sempre cheios de energia. Com os brasileiros não tem tempo ruim, né? Então, estão sempre dispostos a fazer qualquer coisa. Estamos sempre dispostos a ajudar as pessoas. Não nos importamos, né, com o tipo de trabalho que fazemos. Só não queremos ficar parados, né? Quarta opinião, os brasileiros são divertidos. Os brasileiros são conhecidos em Portugal e em grande parte do mundo como pessoas felizes e divertidas. Para os brasileiros, tudo é motivo de festa. Nós gostamos de bagunça, farra, de diversão, né? Os brasileiros são excelentes anfitriões e gostam de organizar reuniões e celebrar sempre que possível. Isso é, sem dúvida, um contraste com o estilo de vida português, que é um pouco mais sério. E isso surpreende os portugueses positivamente. Outra opinião, que é para os portugueses, não falamos português. Para os portugueses, gente, nós brasileiros não falamos português, falamos uma língua que eles chamam de brasileiro. E quando a gente tenta, né, explicar que nós falamos português do Brasil, eles ignoram e repetem que falamos brasileiro, né? E esse comentário normalmente vem com uma imitação, né, do nosso sotaque, que é bem mal feita por sinal, mas que eles acham que sabem falar direitinho. Somos muito religiosos aos olhares dos portugueses, mais uma opinião. Apesar de Portugal ser um país muito religioso, os portugueses se espantam com a fé dos brasileiros e dizem que nós somos um povo muito religioso, tá? Somos também desenrolados, tá? O brasileiro arranja sempre forma de se virar e sair da pior situação possível. Isso se vê muito no seu discurso e nas ações. Eu diria que, no geral, os portugueses até ficam assustados um pouco com a falta de planejamento do brasileiro e é surpreendido positivamente com a ação imediata, seja em situações positivas ou negativas. Os portugueses perdem muito tempo a planejar e esquecem-se de que para alcançar algo é preciso fazer algo. Eu acho que isso é algo que os portugueses têm para aprender com a cultura brasileira, com certeza. Outra opinião é a dificuldade em confiar no médico e na saúde em Portugal. Isso acontece principalmente no início, né, na fase de adaptação. Alguns brasileiros não confiam no médico nem no farmacêutico, gente. Preferem que um médico do Brasil mande a receita ou o nome do medicamento. No geral, são desconfiados e, em alguns casos, ficam até pesquisando na internet por outras alternativas. Uma das situações mais complicadas é quando o médico do Brasil, né, passa uma receita de um medicamento que não existe assim em Portugal, com o mesmo nome, né? Então leva muito tempo para convencer a pessoa que está tudo bem e que de fato é o mesmo medicamento. Mas isso com o tempo vai passando e os brasileiros vão se acostumando com os médicos e os remédios de Portugal, que muitas vezes são diferentes, né? Décima opinião que os portugueses têm sobre o brasileiro, tudo é jogador de futebol, né? Brasil e futebol. Sim, é muito comum associar o futebol ao brasileiro, não só pelos times e a seleção do Brasil, mas acima de tudo pelos brasileiros que vieram para Portugal jogar aqui. Sim, não é coincidência que Portugal é o país com o maior número de jogadores de futebol brasileiros. Em 2017, acho que foram mais de 221 brasileiros que atuavam na Liga Portuguesa de Futebol. E a verdade é que os portugueses reconhecem a qualidade e, acima de tudo, a arte dos jogadores de futebol. Dificuldade em mudar de país é de todos, gente, todo mundo. Eu acho que esse não é um problema de brasileiros, né? Mas de qualquer pessoa que mude para outro país. É natural querer levar um pouco, né, de sua cultura consigo. A realidade é que ir morar no exterior é muito difícil e mesmo que você se planeje, tenha economias e até trabalho, vai levar um tempo até se adaptar e perceber que você já não está no Brasil. Então, mas afinal, o que os portugueses realmente acham dos brasileiros, Mariane?
Isso é uma verdade inegável. Apesar de haver opiniões menos positivas, os portugueses gostam e admiram os brasileiros em muitos aspectos. E no final, todos concordam que a vinda dos brasileiros para Portugal foi muito positiva, não só por ajudarem a contribuir para a economia do país, como para o desenvolvimento da cultura portuguesa. E o que mudou com o passar dos anos, na opinião dos portugueses sobre os brasileiros? Você também me pergunta. Morando aqui em Portugal há mais de 19 anos, eu pude perceber que antigamente existia sim um preconceito com os brasileiros. Como eu já disse no início desse vídeo, as brasileiras eram vistas como prostitutas, gente. Os brasileiros como malandros. Era a realidade, sim. Você é capaz de concordar comigo quando eu digo que esse pensamento é muito difícil de mudar. Afinal, está enraizado na cultura portuguesa e foi passando, sabe, de geração para geração. Porém, com o passar dos anos, as pessoas vão amadurecendo e mudando de opinião, ainda bem. Atualmente, os brasileiros que vivem em Portugal imigraram para o país em busca, gente, de novas oportunidades, uma melhor qualidade de vida e para fugir da violência que vivemos no Brasil. Vocês sabem, a gente fala muito aqui. As pessoas estão se mudando mais focadas, sabe? Já com um trabalho ou um estudo em vista, com uma maior preparação. Isso fez com que a opinião dos portugueses sobre nós brasileiros começasse a mudar e a melhorar. Bom, gente, conclusão da opinião dos portugueses sobre os brasileiros. Como você já viu, aqui nesse vídeo, a opinião dos portugueses sobre nós brasileiros, de uma maneira geral, é positiva. Mas é claro que estamos falando de opinião e de experiência própria, e cada um tem a sua. Por isso, poderemos discordar de várias coisas que colocamos aqui. Isso eu acho que é normal e vai sempre acontecer. A opinião sobre certas coisas vai ser sempre diferente, de acordo com cada pessoa, a maneira como a pessoa foi criada, o grupo social ao qual ela pertence e as experiências que ela teve irão interferir com certeza nessa opinião. Não podemos dizer qual opinião é certa ou errada, pois os portugueses não são todos iguais e os brasileiros também não. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Já sabem, quando gostam do conteúdo que eu trago pra vocês, deixe seu like, que é muito importante. Comentem também aqui se você concorda com o que eu falei no vídeo, ou se não concorda, também pode comentar. Com respeito, claro, Conseguimos mostrar nossas opiniões e discutir sobre elas. Se você está pensando em mudar para Portugal em busca de novas oportunidades, eu recomendo sempre que visite o nosso site, que é o www.vivermelhoремportugal.com, e com ele você tira todas as suas dúvidas e confere dicas imperdíveis e material exclusivo para começar a planejar a sua mudança sem maiores preocupações, tá? Me siga também nas redes sociais e se inscreva no canal se você não for inscrito. Temos no momento 4 vídeos por semana, o que é maravilhoso, gente? Tô chegando, tô voltando com tudo. Um super beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!